Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do nosso querido e amado Fluminense. Olha só, e aí? O Zubeldia está por um fio. Lembra que eu comentei com vocês o que eu acho que está rolando nos bastidores? Então, mas tem informação sobre isso. Vem comigo que parece que Zubeldia está com seu cargo em jogo, meu amigo. Meu filho. Mas ó, te explico tudo direitinho. Só não esqueça, por favor, de arrebenta no like. Valeu, gente. Muito obrigado. Você clique no gostei, nos ajude e também se inscreve. Quero saber de tudo sobre o Fluminense. Aqui nós temos informações exclusivas, a gente traz informações dos amigos também. Então o canal Hora do Flu é um canal onde você ficará muito bem informado. E às vezes eu dou minha pitadinha de opinião, que claro é o que menos importa aqui, né? O que importa aqui é a informação. Mas vamos lá, meus amigos. Antes de falar sobre o Zubeldia, né? Está ali na Berlinda, né, meu amigo? Eu quero trazer rapidinho isso aqui, ó. A galera do GE apostando firme na vitória do Fluminense contra o Internacional, tá bom? Então, mesmo fora de casa, quer dizer, fora de casa mais ou menos, né? Porque o Beira-Rio é um lugar onde o Fluminense costuma se sentir muito à vontade, né? Nos últimos anos tem sido assim. No Beira-Rio o Fluminense joga tranquilão, né? E aqui não é uma provocação ao Internacional, não. É questão de... Eu sinto isso, eu sinto quando o Fluminense está... Tanto é que nós temos conquistado vitórias lá, né? O Fluminense joga bem tranquilo no Beira-Rio, né? Isso é bom. E eu espero que esse jogo seja um jogo onde o Fluminense vença, para que aumente a moral, para que a gente busque a vitória contra o Rivadavia, né? Mas tem esse confronto aqui. Você vê que o Tropa GETV apostou no Fluminense. A gente tem o Fred Bruno, né? Também apostou aqui no Fluminense. O Lofredo também. E o Alex Escobar, que tem o filho tricolor, né? O filho do Alex Escobar é fluminense. Votou aqui no tricolor também. Aí aqui tem muita gente apostando no empate, né? Pô, empate eu acho que não é legal esse jogo, né? Felipe Diniz, né? A Joana de Assis e Kelly Costa. E o Thiago Medeiros, né? Que parece muito com o Carioca. Eu não sei se só eu que acho isso. Eu acho ele igual o Carioca da época do Pânico. Não sei se você lembra, né? Aí aqui a gente tem o Gato Mestre, foi o único que votou ali no Internacional, o que é um pouco irônico, é estranho, né? Os caras estão jogando em casa e a grande maioria ou apostou no empate ou apostou na vitória do Fluminense. É claro que isso aqui, eu sou da seguinte opinião, que isso aqui mais serve para secar o Fluminense do que outra coisa. Eu não acho que exista essa superioridade toda do Fluminense em relação ao Internacional, ainda mais se fosse no Maracanã. Mas ainda mais no Beira-Rio, né, gente? Não acho que é assim, não. Morro de medo disso aqui, tá? Isso aqui, pra mim, é muito mais uma questão de secado que outra coisa, beleza? Porque se a gente olhar aqui, eu sinceramente não sei como que tá o Internacional, né? Mas, dando uma olhada rapidinho na tabela, meu amigo, né? O Internacional é o primeiro fora da zona. Rapaz, tá ruim pro Internacional, hein, gente? Tá acontecendo no sul do nosso país, né, gente? Olha só, então o Internacional com 14 pontos no campeonato, Fluminense já tem 26, né? Caramba. Então acaba que o Fluminense precisa realmente se impor aí, mas não é muito fácil, né? Não é fácil, apesar de recentemente o Internacional ter entrado ali em relação a confrontos Copa do Brasil, Libertadores principalmente, né? Vem criando assim uma rivalidade. Mas, pô, a situação do Inter tá bem difícil, eu não sabia disso não. Diferente do Grêmio, né? Aí tu fala, pô, não, muito diferente do Grêmio, que está em 11º. Mas se tu olhar em relação aos pontos, o Grêmio só tem 2 pontos a mais do que... Os caras estão tudo embolado, gente. Aqui, ó, do 11º, sei lá, pega aqui, do décimo, do Vasco, pra baixo, tá tudo embolado, né? Tudo muito, muito, muito embolado, né? Então, assim, é isso, meus amigos. Comente aí o que você acha, qual a sua opinião. Amanhã tem jogo, hein? Amanhã tem Fluminense e Internacional. Eu tô torcendo, gente, porque estou preocupado com a situação da Libertadores e não estou escondendo isso de vocês. É algo que vem me preocupando, sim, tá bom? Mas vamos lá, meus queridos, vamos falar de Zubeldia. O nosso querido Paulo Brito trouxe que Zubeldia está, então, na Berlinda, diretoria do Fluminense, dá ultimato ao treinador.
Rapaz, eu comentei isso aqui com vocês depois da fala do Zubeldia, né? Que ele falou após o jogo contra o Bolívar, que ele disse: se você não acredita ou se você não tem fé, né? Não é problema meu, nós vamos classificar, não sei o quê. Então, assim, pra falar, ele é um leão. Então, se ele colocou até a questão da falta de fé dos torcedores, eu sou a favor que, se ele não classificar, ele seja demitido. Muito pelo que se fala, né? Porque eu sou do tipo de cara, se tu fala um negócio, tem que bancar um negócio. Porque uma coisa é você falar algo e teu time não tá demonstrando dentro de campo na Libertadores. No Brasileiro, eu não tenho o que falar. Brasileiro, é claro que a gente já teve, contra o Vasco foi ridículo, contra o Flamengo foi ridículo. Teve atuações no Brasileirão que foram ridículas. Mas a gente tá bem no Campeonato Brasileiro, 26 pontos, a gente acabou de ver aqui, né? Beleza, mas na Libertadores é o lanterna, gente. Na Libertadores, 1 ponto. E empatou contra o Laguaira. Horrível. Então, assim, eu acho que isso aqui não é exagero. Eu tô aqui também. Se isso aqui for realmente a diretoria mesmo que deu ultimato, eu acho que é isso aí mesmo. Você tem que bancar o que fala. Aí o que acontece? Segundo Paulo Brito, a permanência está ligada diretamente na classificação da Libertadores. Então, independente aqui de um bom momento no Campeonato Brasileiro, você tem a ótica da diretoria do Fluminense na Libertadores. Por quê? Por causa da questão das premiações. Se o Fluminense cai na Libertadores agora, gente, isso é um estrago pra gente financeiramente. Isso é um estrago que a gente só vai ver no ano que vem, quando sair o balanço desse ano. Assim como saiu o do ano passado agora, recente. O Thiago Manolo trouxe aqui pra gente as informações. Então, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. Se o Fluminense não se classificar para Libertadores, cara, vai prejudicar muito financeiramente o clube, tá? Até porque o Fluminense vem investindo cada vez mais no seu elenco. E esse elenco, querendo ou não, ele tem que, né? Tem que vir um resultado positivo em premiações, senão a conta não vai fechar, tá? Essa é a questão, né? Eu lembro do vídeo do Matheus Montenegro, até naquela questão do Fla-Flu, da data adiada, onde ele diz: nós montamos um elenco competitivo, acreditamos que o Fluminense vai conquistar títulos, mas, meu amigo, o grande foco é isso aqui, Libertadores, e o Fluminense está a 1 ponto. Então tem 3 jogos que não é só o futuro do Fluminense, mas é o futuro de Zubeldia no clube, tá bom? Então é isso, segundo o Paulo Brito, a gente tem aí o Zubeldia na Berlinda e a diretoria dando ultimato para o treinador, tá? Aí aqui ele vai explicar, né, embora o diretor-geral responsável pelo departamento de futebol, o ex-presidente Mário Bittencourt, entende que seria precoce demitir o treinador neste momento. No entanto, sua manutenção se tornará insustentável caso o clube dê adeus ao torneio mais importante do continente, tá? Aí, apesar da fase técnica ruim, os cartolas ainda confiam que o treinador entende das partes dos problemas dentro de campo que ocorrem devido às arbitragens ruins, além de lesões de Lúcio Acosta, Martinelli, Pilares e atletas até então na temporada. Isso aqui é verdade, né? Seria muito escroto da minha parte falar assim: não, mas é culpa exclusiva do Zubeldia. Zubeldia, na minha visão, tem culpa, tá? Ele escala mal, ele tem jogadores que ele defende que não se justificam dentro de campo, ok, mas a questão de lesão de Martinelli, lesão do Lúcio Acosta, cara, isso atrapalha qualquer treinador, tá? Então eu preciso falar isso aqui para não ser injusto, é claro, mas assim, se você tem o Fluminense do jeito que tem, você tem que dar soluções. E essa é a ingratidão da vida. Não é só o Fluminense que sofre por lesões, não é só o Fluminense que perde jogadores importantes, né? Mas o treinador, ele tem que se destacar nisso, entendeu? Ó, faltou o Martinelli, como que eu vou montar esse time aqui? E outra, a gente tá com um problemaço enorme contra o Rivadavia, tá? Porque a gente não tem Martinelli, a gente não tem Bernal, que foi expulso contra o Bolívar. A gente, muito provavelmente, se ele não colocar um Hércules de primeiro volante e o Alisson de segundo volante, muito provavelmente a gente vai ter o Otávio jogando contra o Rivadavia lá na Argentina. Meu Deus. Então, assim, é uma situação muito difícil. Mas mesmo assim, eu não consigo tirar a culpa de Zubeldia, muito por causa das suas escalações equivocadas, invencionices. Jogadores que não vêm jogando nada, mas continuam sendo titulares, e isso não tem o porquê. Não dá para defender um negócio desse, né? Então vamos ver, mas agora a diretoria dá esse ultimato aí. Mas agora, talvez com esse ultimato, force ao Zubeldia a mexer,
a tentar resolver da melhor forma possível, né? Tentar dentro do elenco tirar soluções, porque janela fechada, não dá para contratar ninguém. E não é sempre que, tô com problema, vou contratar. Não é sempre, não é assim que funciona, né? Mas eu acho que o Zubeldia vai dar a vida para classificar aí, mas vai ser difícil. A gente comentou que se a situação se agravasse, aí aqui informação exclusiva do Hora do Flu, Thiago Manolo, nosso repórter, que existia a possibilidade de Lúcio Acosta aparecer contra o Rivadavia, mesmo o jogador não estando 100%. Você lembra disso? Que eu falei isso aqui para vocês? Então vamos ficar atentos, porque com essa ausência ainda do Martinelli, né, você com os pontas que não vem rendendo, vai ter que trazer o Lúcio Acosta, vai ter, para pelo menos você ter um meio de campo, conseguir devolver o Savarino para uma das pontas, né, para não ficar tão prejudicado assim. Então eu acredito que essa é a hora que a gente vai ver pelo menos um Lúcio Acosta voltando contra o Rivadavia, apesar de ser cedo demais, tá? Mas serão sacrifícios que o Fluminense vai ter que passar ou arriscar para poder melhorar o seu time mesmo dentro de campo, para que a gente consiga entregar um resultado esportivo melhor e assim uma vitória e buscar a classificação nessa Libertadores, que agora vale até a vida de Zubeldia no Fluminense. Meus amigos, situação tá fácil não. Mas aí, comente, o que você acha? Tá na hora de demitir o Zubeldia? Ou você também esperaria essa questão da Libertadores para ser resolvida? Comente, quero saber o que você tá pensando. E é isso. E eu ainda comentei sobre isso, né? Eu falei, galera, se eu sou a diretoria do Fluminense, eu faço assim. Aí tu falou que vai classificar? Então se não classificar, você tá fora. Então é isso. Bota mais uma pressão nessa panelinha aí que não para de apitar. Beijo, gente. Muito obrigado por você que chega até aqui no fim do vídeo. Você é muito importante pro canal do Flu. Valeu.